Aleluia, glória a Deus, graça e paz, igreja do avivamento. Amém? Glória a Deus. Olha, hoje eu tenho aqui um convidado muito mais do que especial. Estamos aqui com o Roberto Brito. Amém? Roberto, tá tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. A você que está vendo esse podcast, não sei se de dia, de manhã, de tarde ou de noite, sim, mas que Deus te abençoe, te guarde e receba aí meu abraço. Amém. Um abraço também, pastor. Amém. Obrigado pelo convite. Amém. Tamo junto. Já já a gente nós vamos sugar, vamos tirar o melhor do Roberto. Hoje vou te espremer igual a laranja, rapaz. Amém. Nós vamos aproveitar esse tempinho aqui para a gente colher o melhor de Deus através da sua vida. Amém? Um momentinho só. Ó, pessoal, por favor, eu peço para vocês, estamos aqui com mais um trabalho, mais um podcast juntos. Se você puder fazer uma doação, puder nos ajudar, eu vou deixar aqui embaixo o número do meu Pix, tá bom? Você pode nos ajudar, nos dar uma oferta, tá, voluntária, o valor que você puder. E se você quiser participar do podcast, fala comigo, entre em contato, nós vamos conversar, ok? Então vamos lá, Robertão, camarada. Roberto, eu te chamo de Robertão, mas tem uns que te chamam de Robertinho ou Betinho, como é que é? Roberto, Betão, Betinho, Brito e Beto. E Beto. Rapaz, cada um te chama de uma forma e você atende todos eles. Todos eles. Amém. Roberto, você chegou na CBI. Pessoal, para quem não sabe, o Roberto, ele é membro da igreja do apóstolo Adailton, da CBI, tá bom? Então, apóstolo Adailton, um beijo, um abraço, obrigado por ter emprestado aí esse varão valoroso. Rapaz, Roberto, então, você está lá na igreja desde quando? Desde o dia 21 de abril do ano 2000, uma sexta-feira muito fria, culto de libertação. Rapaz. Foi o dia que eu me entreguei a Jesus. Roberto, outra pergunta, eu tenho várias, mas vamos lá. Batismo no Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo? Foi. E foi quando? Foi numa vigília, numa igreja vizinha, sim, muito pequena. Sim. E eu fui com um primo meu. E dado o momento da vigília, à medida em que as horas vão passando, a vigília vai diminuindo, né? Algumas pessoas vão indo para casa. Eu acredito que já era por volta das 4 da manhã, mais ou menos, e uma missionária, Sônia, o nome dela, não esqueço o nome dela, missionária Sônia, ela falou: queridos, vamos dar as mãos, estamos em poucos aqui agora, vamos dar as mãos, vamos orar. E aí nós fizemos um círculo no meio da nave da igreja, começamos a orar, e ali pedi muito a Deus, eu desejava muito, ardentemente isso, eu comecei a clamar. Rapaz. E quando eu abri os meus olhos, eu já não estava mais no círculo, eu estava em outro lugar, e como se totalmente incendiado. Foi uma experiência poderosa de lá para cá. Rapaz, não tem como esquecer, né? Não tem. Rapaz, Roberto, e tem gente, camarada, que está na igreja, você já está 20 anos na igreja, certo? 22. Tem gente que está há 22 anos e não é batizado no Espírito Santo. Como é que explicar esse mistério? Eu acho que você acredita? Ou você conhece alguém? Sim, conheço. Eu conheço algumas pessoas que ainda não são, e eu acho que é muito individual o trabalhar e a forma de Deus agir nas nossas vidas, mas tudo isso decorre da nossa busca, eu acho que assim, nós somos um recipiente. A palavra fala que nós somos vasos de barro. Deus, ele é a excelência colocada, né? Ele é a preciosidade colocada dentro desse vaso, né? E a minha busca é o que vai determinar o tamanho desse vaso, o tamanho do espaço para Deus trabalhar. A minha busca, o meu desejo por ele, a minha curiosidade sobre ele. A palavra nos fala sobre conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Conhecer é só o primeiro passo. Prosseguir em conhecer é saber o que o outro pensa, é saber o que o outro sente, é saber quais os desejos do outro. Isso é intimidade, é prosseguir em conhecer. Então o desejo de Deus é encher todos, com certeza, né? Mas vai da busca também, vai do desejo, do anseio, né? Sinceramente. É muito vasto, né? Essa questão de ser cheio do Espírito Santo, mas é algo que eu acho que é algo muito mais atrelado entre mim e o Senhor diretamente
do que relacionada a outras pessoas ou outros ambientes. Tem a ver mesmo com a questão da intimidade. E da instrução, né, de quem está por sobre aquela pessoa, dá a ela as ferramentas, dá a ela os ensinamentos, porque muitas pessoas pensam que é uma utopia, é algo impossível de se acontecer, só é para quem é perfeito, sim, acima do bem e do mal, e a pessoa desiste sem sequer provar, sem se dar a chance de ser cheio do Espírito Santo. Sim. Então tem a orientação também, que faz toda a diferença, na quebra de paradigma. Roberto, pessoal, para quem não sabe, ele é ministro de louvor lá na CBI. Rapaz, e todo mundo olha para você e vê aquele querubim lá, abençoado. Vê até mais magro, né? Rapaz, as pessoas te veem e falam, olha, tá, Roberto, e aí, o que você pode passar para o pessoal que te vê, essa bênção que você passa para as pessoas? Não, o que eu posso passar sinceramente é que acho que a luta de todo pregador, de todo músico, de todo ministro, todo levita, sim, é de nós sermos tão bons quanto as pessoas pensam que nós somos. Eu acho que é um desafio muito grande, porque é colocado uma expectativa sobre-humana, quando na verdade nós somos todos seres humanos, estamos todos no mesmo barco, né, carregando fragilidades, vivendo o nosso dia a dia. Sim. A gente também pega gripe, a gente também perde o ônibus, a gente também é demitido, e as coisas acontecem. Fica irritado também, Roberto? Sim, ficamos irritados, sim. O que difere uma pessoa da outra é a resposta que você vai dar diante daquilo que te irritou. Sim. Mas o sentimento vem, sim, o que diferencia um do outro, mas todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Jesus se irritou? Eu acho que sim, né? Quando ele quebrou tudo lá. Quando ele quebrou tudo aquela... ele foi duro, ele foi incisivo, sim, mas eu creio que direcionado e era necessário. Ficou irritado, né? Ficou irritado. Porque o que estava sendo feito com a casa de Deus, com o templo, e lá principalmente com o coração das pessoas que, sim, antes do momento da reunião, estavam ali se voltando para Deus, se preparando, e aquele comércio, tudo aquilo estava furtando o sentimento das pessoas, estava furtando a preparação do culto, e Jesus foi lá e acabou com tudo. Foi uma medida extrema, mas eu creio que necessária, senão ele não seria ouvido. Sim. E a gente percebe que naquela época de Jesus, né, as pessoas até se esfriavam por causa daquele comércio. Exatamente. Né? Nos dias de hoje, algumas pessoas se esfriam também na igreja. Sim, sim. Né? Sim. Antigamente, nós víamos que era assim, era muito comum as pessoas irem à igreja e caírem manifestando demônios, né, tudo mais. Percebe-se que isso acontece cada vez menos. Cada vez menos. Por quê? Porque a forma do diabo atuar, né, mudou um pouco. Antigamente, a luta do inferno era para tirar o crente da igreja. E hoje, a luta do inferno é para tirar a pessoa da presença de Deus. Então, tem muita gente que ele continua congregando, sim, ele continua caminhando, mas de forma litúrgica. Ele se tornou só mais um religioso, né? Falar em cair, rapaz, e esse negócio teve uma época, eu creio, não foi ainda antes de você. Sim. Né? Uma onda do cai-cai. Sim. Que seria, de repente, por causa lá de Toronto, lá sim, nos Estados Unidos, né? Sim. Um avivamento que teve lá, mas até chegar no Brasil, sim, houve um pouco de distorção. Sim. E algumas pessoas confundiam o cair no Espírito Santo e outros caíam endemoniado mesmo. Eu acho que quando nós caímos na unção, né, o que vai determinar se aquela queda foi causada pelo Espírito Santo ao ponto das pernas não suportarem, sim, você ir ao chão, ou emoção, o que vai determinar se foi emoção, se foi carne, se foi o Espírito Santo ou qualquer outra coisa, sim, não é como você cai, mas como você levanta. Por exemplo, vem um sopro do Espírito, eu tô ali buscando, sim, só que de repente eu tô chateado com alguém, eu tô magoado com alguém, sim, e vem aquela glória de Deus inunda a minha vida ao ponto de eu ir ao chão. Sim. Quando eu levantar, a principal marca, característica, eu vou me levantar, a primeira coisa, Senhor, eu vou procurar aquela pessoa, eu vou pedir perdão. Sim. Se eu devo a alguém e caio na unção, quando eu me levanto, a primeira coisa, Senhor, eu preciso pagar aquela pessoa, ou então dar uma satisfação e conversar com ela, porque eu preciso me ajustar. Então não é muito sobre como nós caímos, e sim como nós nos levantamos dessa movimentação, né? Vamos dizer, desse manto, desse nébias aí que vem e sopra,
E aí o nébias mesmo é quando nós levantamos. Sim. Isso é determinante, se foi Deus ou emoção. E isso também acontece quando a pessoa vem do encontro com Deus. Sim. Vem bem aflorada, porque né? também por 3 dias ali na presença. É uma dose bem cavalar, assim, de unção, de palavra, de revelação. Nós não suportamos. Você foi para o encontro, você já estava convertido, lógico. Sim, sim. Teve o primeiro encontro que o pessoal da igreja foi para conhecer, se eu não me engano, foi. E já no segundo eu fui, mas foi tão forte para mim. Sim. E eu não sei explicar isso até hoje, que quando nós estávamos na sexta-feira na porta da igreja, eu entrei no ônibus. Nossa, era uma multidão. Era muita gente. E eu entrei no ônibus e ali eu já comecei a chorar. Sim. Porque eu já vinha nutrindo muita expectativa acerca do que Deus tinha para fazer naqueles dias, que no ônibus Deus já começou a me tocar, me quebrantar. Na volta. Já na volta. Ou na ida? Na ida. Rapaz, antes do motorista ligar o ônibus, eu já chorei. E na volta nós voltamos falando em línguas de lá até aqui. Então, porque o encontro com Deus, a pessoa vai para um lugar que ela não sabe. Sim, ele não sabe. Nem imagina. Sim. De repente tem pessoas que, se soubesse o que aconteceria lá, tira celular, tira isso, entendeu? A pessoa não iria. No seu caso, você já foi nessa expectativa de que seria tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que a expectativa é tremenda. Voltando lá, né? Você estava falando da questão de ser batizado com o Espírito Santo ou não. A expectativa é tudo. Por quê? Por exemplo, suponhamos que eu vá para um culto hoje onde vai estar algum pregador que eu conheça, algum amigo, ou um vizinho, ou o meu pastor e tal, e eu vou ter uma expectativa, eu vou nutrir uma expectativa, vou me preparar para ir para esse culto. Mas suponhamos que neste culto eu saiba que vai estar, por exemplo, Billy Graham. Sim. A expectativa vai lá em cima. Sim. Eu vou de manhã acordar e falar, Senhor, o Billy Graham vai pregar e eu não posso perder nada. E eu vou aumentar muito a minha expectativa. E a expectativa é uma chave poderosa. Quando nós colocamos expectativa em Deus, qual seja o culto, qual seja o pregador, qual seja o lugar, não importa. Deus, ele vai pegar você por dentro, ele vai transformar a sua vida e vai ser algo muito impactante por conta da expectativa. É verdade, mas não pode falar nada para você, Roberto. O que vai acontecer lá? Sim. Eu vou te levar para o encontro, mas não posso contar tudo. Não, tudo não. Então, como é que você vai gerar essa expectativa? Mas em Deus. Em Deus, de Hebreus 11:1, que não se pode ver, mas convicto de que ele existe. Aí tem que aguçar a curiosidade mesmo. Ter fé é ser curioso. Você acreditar em algo que você não vê, né? Rapaz, então, ser curioso em Deus é muito bom. Porque, a gente tem que ficar... Mas essa pitada de curiosidade acho que é bom, porque de algum modo ajuda. Deus, o que vai acontecer? Todo mundo fala que é bom, mas ninguém fala exatamente o que é, e eu tô curioso, e isso de algum modo é bom. E ainda tem aquele negócio de, se alguém perguntar para você como que foi tremendo. Foi tremendo, e de fato é tremendo. E todo mundo volta do encontro e fala, olha, foi tremendo, foi tremendo. Sim, é verdade. E não pode contar nada. Porque o ser humano, ele é curioso, né? No nosso instinto, nós somos curiosos. Isso é bom. Se isso for bem canalizado, se isso for direcionado a Deus, a palavra, aquilo que Deus tem, é sucesso. Vai dar bom. Eu acredito, rapaz, muitas pessoas que foram até com um pouquinho do receio, mas voltaram maravilhados. Sim. Porque realmente na presença de Deus não tem como a pessoa não ser impactada. Não tem. Rapaz, não tem, né? Não tem. Porque se a pessoa for perturbada, endemoniada, ela vai voltar curada, tem que... Ou com preconceito, ou com algumas ideias equivocadas acerca de Deus, da palavra, do reino. Rapaz, o encontro, tem gente que vai, na sexta-feira tá duro, no sábado até sábado tá um pouquinho duro, mas não tem como voltar. O semblante já é outro, o brilho nos olhos, a aceitação, a entrega, né? Sim. E aí é poderoso. Aí depois chegar aqui, a pessoa, na segunda-feira, como é que é o membro? O membro tem que ser aquele, Roberto, o membro tem que ser aquele crente na igreja, no encontro, no domingo, ou é na segunda-feira? Eu acho que nós abastecemos domingo para viajar na segunda. Né? Você vê a igreja como posto de gasolina? Sim, a igreja é um lugar onde você confere o óleo, confere a água, vê se os pneus estão calibrados para você prosseguir.
eu não vou conferir nada disso. Eu só abasteço. Porque a gente reflete, né? A palavra vem. Eu só abasteço e vou embora. E às vezes a palavra de Deus ela vem, ela nos confronta, ela coloca diante de nós um espelho, assim como o profeta Isaías, nós vamos ver que ele alerta povos, ele alerta as pessoas, mas quando ele tem um contato com a glória de Deus, sim, Deus coloca diante dele um espelho. E aí ele fala, ai de mim, que sou pecador, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, até que a cura de Deus vem exatamente sobre aquilo que ele revela que era a sua debilidade. Deus purifica. Então, essa questão da reflexão, do confronto, né? Um bom culto é aquele que faz você ir embora em crise. Como assim, crise? Um bom culto é aquele que faz você ir embora em crise existencial, que ele te confronta por dentro. Mas não é um confronto acusatório. Sim. Não é um confronto para te diminuir ou para te acusar, não. Mas é um confronto para te fazer se conhecer, se perceber melhor e melhorar nas suas debilidades. Então, um bom culto, isso eu falo, isso é uma opinião, tá? Não é revelação. Mas um bom culto, os cultos em que eu mais sou abençoado, são os cultos em que eu vou embora para casa em crise existencial. Meu Deus, eu preciso orar mais, eu preciso entender isso, eu estou fora do propósito. Roberto, você sai de um culto nessa situação em crise. Mas, quem vai te entender? Você vai chegar em casa e está em crise. Não, mas o termo crise, quando eu falo crise, é no bom sentido. Não é aquela crise que vai te deixar perdido. Flutuando no espírito. Já aconteceu isso comigo também. Mas, as pessoas que estão do seu lado falando, o que está acontecendo? Está aéreo, está pensando, está analisando. As pessoas têm que saber. Está chorando, chorando à toa, nós saímos de uma atmosfera espiritual, de uma atmosfera de quebrantamento, uma atmosfera de revelação, uma atmosfera tão poderosa, como se saíssemos do céu, porém voltamos para a nossa realidade. Então nós temos que voltar e sermos atentos àqueles que são ao nosso redor. Roberto, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, somos embaixadores de Cristo, ou seja, o representamos nessa terra. E nós temos que ter esse cuidado e esse tato, porque às vezes quem está ao nosso redor não está tendo esse discernimento, não está tendo esse entendimento, não está sentindo o que nós estamos sentindo. Por quê? Né? Por não conhecer, por não ter essa revelação. Por não ter entrega? E por não ter entrega. Não, eu falo daquele que de repente não conheça. Pode ser que tenha alguém que conheça, mas está um pouquinho mais atrás. Uma pessoa te vê no altar e fala, eu quero ser igual a Roberto, mas não sabe o caminho para chegar a ser igual a Roberto. Para isso tem que ter a entrega. Sim, a entrega, a busca constante, o desejo e a curiosidade em Deus. Onde nasce uma revelação? Na curiosidade. Onde nasce uma mensagem, um sermão, uma palavra? É você olhar, por exemplo, para o Salmo 23 e falar, Deus, tem algo mais aqui nesse lugar, nesse texto, nessa passagem. E você vai aguçando a curiosidade, aguçando ali os seus sentidos, olhando aquele texto, consumindo aquele texto, remoendo aquele texto, e ali vai nascendo, né? Ô Roberto, como cristão, para chegar no nível que você está, tem que haver renúncia. Muita, diária. Todo cristão tem que renunciar? Todos os dias, toda hora. Se não... É porque depende de quem você quer ser em Deus. Depende de onde você quer chegar. Se você quer ser só um frequentador de igreja ou você quer ser um amigo de Deus. A Bíblia fala que um amigo conta os seus segredos. A Bíblia diz que Deus já não mais nos chama de servos. Porque os servos não sabem os segredos do seu Senhor. Mas eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque eu quero revelar a vocês os meus segredos. Então tem aquele cara que é só o servo. Ele vai para a igreja. Mas aquele que quer ser amigo de Deus. Aquele que não só conheceu a ele um dia, mas desejou prosseguir em conhecê-lo, à medida em que você se aproxima dele, sim. Nós temos segredos estão escondidos. Sim, estão escondidos, exatamente. Não está à vista segredos? Ou quando são contados bem baixinhos. Segredo. Tá no silêncio, tá na devocional, tá no dia a dia, tá nas pequenas coisas. O segredo de Deus. Segredo está em oculto. Mas Deus quer revelar o segredo. Com certeza, eu sempre digo que Deus ele quer dar palavra, não é só para o pastor, para o pregador ou quem está com o microfone na mão. O segredo de Deus é para todo aquele que se aproxima dele. Deus quer dar revelação, rema, palavra. Deus ele quer dar a quem buscar. As maiores riquezas do mundo estão escondidas. Pedras preciosas, ouro. E o de Deus também. Bem como as revelações de Deus que estão na palavra, na Bíblia Sagrada, e basta nós olharmos com um pouco mais de atenção. Roberto, o que é profetada?
Profetada pode ser fruto de emoção. Você já recebeu? Já. É? Já. Eis que te digo, meu servo. Já recebi profetada que Deus ia me dar um carro sem eu ter habilitação. Sem eu ter habilitação. Ah, tá. Então eu falei, Deus, você vai me dar um carro, mas eu ia acreditar mesmo se fosse uma habilitação. Mas não falou que você... O profeta não falou que você ia ter um carro eu não tinha lá na frente? Não, era para aquele tempo. E eu não tinha uma bicicleta sequer. Eu precisava pagar as minhas contas, eu precisava fazer outras coisas. Não era de um carro que eu precisava. Então, eu mas acredito por que esse profeta e também foi na vida sentimental também já aconteceu. Por exemplo, de alguém olhar para mim e falar, eis que te digo que a pessoa que você está não é para você, é outra. E a gente sofre porque a gente quer fazer a vontade de Deus, imaturo na fé. Mas era ou não era? Não. Quem você estava na época? É a minha esposa até hoje. Poxa, e apareceu Apareceu. Ou seja, eu muito novo na fé, preocupado em fazer a vontade de Deus. Apareceu um balão. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu fiquei em choque com aquilo. Eu vou terminar. Eu cheguei nela, foi a única vez que eu terminei com ela. E eu terminei, eu falei, a gente precisa dar um tempo, porque Deus falou comigo e tudo. E aí ela ficou desesperada. Nós ficamos assim, foi como uma bomba, imaginando fazer a vontade de Deus, fazer tudo certinho. E aí, quando na verdade, aí ela falou, não, ela não se conformou. Sim. E eu sofrendo muito também. Sim. Ela foi conversar na época que era o pastor Adailton. Pastor, aí fomos na casa dele. Quando nós contamos a história para ele da forma mais serena, tranquila, ele sorriu e disse, calma, gente, não é assim. E eu, não é assim, eu tô morrendo, cara, eu tô querendo eu tô querendo acabar com a minha vida aqui, você vem nessa calma dele. Não, a palavra de Deus, a profecia exorta, consola e edifica, ou um dos três, ou carrega as três características, mas sobretudo ela te dá paz, ainda que te confrontando. Te trouxe paz? Não. Pelo contrário, perturbou a nossa vida. E aí nós entendemos que foi uma profetada. E aí ele disse, mas não julguem o profeta. A palavra diz que nós temos que julgar a profecia. Perdoamos, liberamos o profeta. Ele seguiu com a vida dele. E nós com a nossa estamos juntos até hoje. Graças a Deus. Rapaz. Ô, Roberto, você na nossa vida, para a gente estar firme e forte com Deus, né? Para você continuar sendo esse querumbim ungido que você é, você trouxe as asas ou não? Não trouxe asa. Não tem pessoal, nada disso. Ele não tem asa, ele não é como vocês pensam, não, tá? De jeito nenhum. Aquele anjo que esconde as asas lá no altar. De jeito nenhum. Não. Você não é aquele anjo enviado. Não. O que é 4 pilares? Na nossa vida tem que haver pilares. Que pilares são colunas, tem que ter numa casa? Sim, eu acredito que olhando para a palavra de Deus ao longo desses anos, o primeiro dos pilares, isso é inegociável, não tem como negociar, é Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas, é um mandamento. E eu acho que Deus ele tem que estar no centro. A partir de Deus no centro da nossa vida, todas as outras coisas vão ficar em ordem. Você que nos assiste agora, você pode perceber que quando você vai se esfriando com Deus, sua vida começa a desandar. As coisas começam a ir para trás. Mas quando você começa a colocar Deus de volta no lugar, começa a colocar Deus no centro, as coisas vão se ajustando. Então, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Por quê? Porque família é a base. A Bíblia fala que Deus ele faz o solitário habitar em família. Família é um projeto de Deus. Família, né, é o que Deus considera mais sagrado nessa terra, é a família. Então não tenho condições de ser uma bênção no meu trabalho se eu não for em casa. Eu não tenho condições de ser uma bênção para a igreja, para a comunidade ou para qualquer outra pessoa se eu não for na minha casa. Eu não tenho condições de falar sobre Cristo para qualquer pessoa sem antes falar com aqueles que estão ao meu redor, com a minha família. Então esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o trabalho, para quem trabalha fora, né? Tem quem trabalha no tempo integral, na igreja ali, está envolvido, mas para quem trabalha fora é o trabalho. Por quê? Através do meu trabalho eu vou honrar a minha família. Através do meu trabalho eu vou sustentar a minha casa. Através do meu trabalho eu vou ser generoso para com as pessoas e principalmente fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, em tudo aquilo que Deus me direcionar e colocar no meu coração. E em quarto lugar, ajustados esses 3 pilares, organizados esses 3 pilares, vem a obra de Deus. Vem o ministério de louvor, vem a pregação dentro do contexto da igreja, vem as células, vem os cultos, vem os movimentos que nós fazemos, os impactos nas ruas, o evangelismo e daí por diante. Uma vez com a vida em ordem, uma vez com tudo no lugar,
sendo e levando um testemunho de um Deus vivo e poderoso, eu vou fluir na igreja, eu vou fluir em qualquer outro lugar. Sim. Então, na vida de um cristão, tem que haver esses 4 pilares. Sim, eu acredito que sim. Tanto que quando eu vou pregar em algum lugar, ou ministrar, ou fazer qualquer coisa, que Deus fala com o meu filho, ou com a minha esposa, eu falo, não, Deus de fato está nesse lugar. Porque se Deus está me usando para falar com a minha esposa ou com o meu filho, Ele vai me usar para falar com qualquer pessoa. Porque esse meu filho e minha esposa, eles conhecem as minhas debilidades, as minhas dificuldades. Se eu estou sendo canal de Deus para eles, eu vou ser para qualquer um. Então, se alguém quer me conhecer, procure aqueles que estão perto de mim. Sim. Né, que eles vão dizer quem eu sou. Sim. Né? Eu já ouvi. Bênção, começa em casa. É verdade. Se a gente quer saber quem é o Roberto, é só perguntar para a esposa. Para a sogra. Ela vai... Para a sogra? Não adianta perguntar para a mãe, né, Roberto? A mãe ela vai suspeita. Passar um pano, a mãe não. É verdade. Pra sogra. Rapaz, será que Pedro ele gostava da sogra dele? Eu acho que não muito. Não. Dizem que ele negou Jesus, né? Porque Jesus curou a véia. Pedro ficou chateado. Por que curou, rapaz? Mas eu não sei, né? Porque curou a sogra dele, por isso que ele ficou chateado. Negou Jesus. Eita, há quem diga, né? Eu não sei. Roberto, e você, quando você aceitou Jesus, quando você foi para Cristo, você seguiu, tomou posse do ID? Você entendeu o ID de Cristo? Sim, eu entendi muito rápido, muito cedo. E eu entendi que o ID é a partir do momento que você tem um contato com Deus. Não é ir para nações, ser missionário, ir lá para a China. Nós vamos ver, por exemplo, o Gadareno. Espera aí, Roberto, desculpa te cortar. Pode falar. Mas as pessoas, elas entendem que ID é isso daí. Sim. É ir para as nações. Sim, ide por fora todo do mundo, país. Né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, quando eu olho de forma geográfica, eu vou entender que Deus ele quer me dar as nações. Sim. Mas não antes de me dar o Brasil. Deus quer me dar o Brasil, mas não antes de São Paulo. Deus quer me dar São Paulo, mas não antes de Guarulhos. Sim. Deus vai me dar Guarulhos, mas não antes do bairro que eu moro. Deus ele vai dar o bairro que eu moro, mas não antes de me dar a rua que eu moro. Sim. Deus ele não vai me dar a rua que eu moro sem antes me dar a minha casa. E Deus não vai me dar a minha casa sem antes eu pregar e convencer o meu espelho de que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, quando nós vemos isso de forma orgânica, eu vou entender que o ID, a partir do momento que eu tenho um contato com Deus, o ID começa. Com o meu colega de trabalho, começa não necessariamente no dia em que eu pegar um avião, fazer ponte aérea para a África ou para qualquer outro lugar para pregar o evangelho. O evangelho deve ser pregado em todo tempo, em todo lugar. E o ID começa assim que eu tenho uma revelação, um contato com Cristo e vou contar as maravilhas que ele fez na minha vida. A prova disso é o Gadareno. O Gadareno que endemoniado, se flagelava pelos cemitérios. Imagina o filme de terror que era a vida desse homem. Que quando parecendo um lobisomem. Exatamente. E quando ele tem um contato com Cristo, quando ele é liberto por Cristo, ele diz assim, Senhor, eu vou contigo. Jesus diz, não. Ide por todo mundo. Em outras palavras, Jesus fala assim, volta e conta para tua família o que Deus, as maravilhas de Deus na sua vida. A palavra diz que o Gadareno volta com tanta gratidão, tão cheio de Deus, com um semblante transformado, aquilo já gerou um impacto nas pessoas, vestido, contando as maravilhas de Jesus, que naquela época, sem internet, sem correios, sem telefonia, sem nada, Decápolis, um conjunto de 10 cidades, ouviram a história daquele homem. Imagina. Ficaram maravilhados. Maravilhados com o poder de Deus na vida dele. Ele cumpriu o ID. Sim. Né? O ID é isso aí. E não precisou sair para fora do país. E bastou ele ser curado, ele ser liberto. Quando a gente é novo convertido e a gente ouve uma mensagem de missionários, né? E eles contam cada história que eles passaram, cada experiência que eles tiveram, que o nosso coração ele ferve assim de emoção, que a gente, puxa, eu quero, eu assumo, mas a gente pensa que vai para longe. E existe esses chamados específicos. Deus ele pode
ter um chamado para sua vida para pregar no Vale do Jequitinhonha e te levar para lá. Ah, mas eu não quero ir para lá, não. Eu quero ir num lugar, para viver. Eu quero um lugar central. Tem gente que ir para Disney, né? Fazer missão na Disney. Eu quero ir para um lugar, né? Onde tem gente educada, onde tem gente bonita, pronta, né? Próspera. Eu não posso escolher o lugar que eu quero ir. Não, mas eu tô indo, eu tô obedecendo o ID. Mas eu só tô escolhendo o lugar, não serve, não dá. Porque para Deus, né? Não importa o tempo, a hora e o lugar. O Evangelho de Jesus precisa ser pregado. Sim. Existe uma missão e uma trilha para cada um de nós. Existe aquele missionário que ele vai ser um missionário da comunidade. Ele vai ser um missionário dos vizinhos, ele vai ser missionário do bairro, ele vai ser um cara que vai prestar socorro, ele vai ser uma pessoa muito forte na questão social, na questão espiritual, na questão cívica, vai ser um homem de justiça, um homem que não vai tolerar abuso com ninguém, com idoso, com mulher, com criança, ele vai estar sempre atuante, cumprindo o chamado, cumprindo uma missão. Sim. Tem aquela pessoa do âmbito estadual, Sim. Ele já vai ter um aporte maior, ele já vai ter mais oportunidades e conexões acerca de Estado. Acesso com outras pessoas. Tem aquele acerca de nação, que ele vai ter uma carta de convites de pessoas, ponte aérea, para poder estar se locomovendo e fazendo, e aquele a nível de nações. Mas todos em comum carregando uma mesma missão, que é levar o evangelho a toda criatura. Você falando sobre nações, eu vejo o nosso apóstolo, o apóstolo René Terranova, como um príncipe no Brasil. Eu vejo ele assim, com essa carga espiritual, tá, que liga nações, e ele vá a nações, tem acesso às nações. É o que eu te falei, o acesso. É o que você está falando. Então isso fez eu lembrar. Eu lembrei dele agora, porque é assim que eu o vejo, entendeu? Como um príncipe que tem esse acesso às nações. E todos são extremamente necessários. Desde esse que vai acessar nações e abrir portas, fazer conexões entre países, dentre aquele que vai fazer conexões entre vizinhos. Certo. Na sua opinião, você sabe definir sobre o chamado da pessoa? Se a pessoa foi chamada para aquele local, como é que você sabe? Porque, vamos supor, a minha vontade é de estar num lugar lindo, maravilhoso, num altar onde todo mundo vê. Esse é o que eu quero. Mas qual que é o chamado? Qual que é o lugar da pessoa? Para mandar para um lugar determinado, acho que é muito pessoal. Eu acho que é algo... Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm paixão por uma determinada região, já gosta. Tem pessoas que não. Ela vai ver um documentário e Deus vai falar com ela. Ela vai receber um missionário em sua comunidade e Deus vai atentá-la para aquele lugar, e ela vai passar a estudar aquele lugar, conhecer aquele lugar, e vai se apaixonar por aquele lugar, e vai acender uma chama acerca daquela região. E tem umas não, que já por já gostar, por identificar, né? E lugar que a pessoa nem imaginava que ela estivesse lá. Que ela nem imaginava. Talvez lugares onde ninguém queira ir. Né? Muito menos ela. Fala, não é esse lugar. Exato. Não foi assim que eu pensei. Exatamente. Vale do Jequitinhonha aqui no Brasil é um lugar bem difícil. Né? Existem missionários na África, em todos os lugares do mundo, mas no Brasil também existem lugares. Tem umas favelas no Rio de Janeiro que tem umas pessoas, uns missionários que têm acesso, que é só eles. E eu conheço regiões aqui em Guarulhos, por exemplo, regiões extremamente... Que se eu for lá, eu sou barrado. Não tenho acesso. Não tem acesso pela questão da violência em si, do domínio, né, da criminalidade, e lugares que não tem sequer saneamento básico. Ou seja, olha a necessidade. Então tem missão para tudo quanto é tipo de lugar. Rapaz, e tem cada trabalho bonito, missionários nesses lugares. Muito bonito, verdade. É uma grande verdade. Ô, Roberto, o que você acha do novo convertido? Quando ele vem para a igreja, aquele cara animado, né, tá cheio de gás. Você acha que a vida inteira é assim ou é só o começo? Sim, o novo convertido, ele é... Porque a gente vê o novo convertido, fica até constrangido, de tanto que o cara, vamos fazer. Acho que nós aprendemos muito, né? Nós aprendemos com o novo convertido para onde nós temos que voltar. A gente olha para o novo convertido e vê o lugar de onde nunca nós deveríamos ter saído. Que não é sobre imaturidade ou sobre ser um bebê na fé, não, mas é sobre dependência. O novo convertido, ele depende, ele ora, ele busca, ele se entrega, então isso é muito bom. E o desafio é manter essa chama acesa, né? Manter a chama acesa. E à medida que ele vai recebendo a palavra, vai recebendo instrução da sua liderança, do seu pastor, ele vai amadurecendo algumas coisas, ele vai deixando de ser menino, né?
Quando menino, penso e ajo como menino. Sim. Quando jovem, penso e ajo como jovem. Sim. Quando homem, penso e ajo como homem. Sim. E isso é gradativo, né? Na vida espiritual também é assim. Rapaz. Robertão, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você é de Guarulhos? Sim, Guarulhos. Nasceu em Guarulhos? Guarulhos. Guarulhos. Você usou que chute? Que chute. Eu usei aquela conguinha. Eu lembro da conguinha. Eu cheguei a usar. A conga. Brincadeira, camarada. Eu faço essa pergunta para todos os convidados que vêm aqui, rapaz. A conguinha eu usei o cabelo repartido ao meio. Eu furei. Você nasceu em que ano? 84. 84. Peguei muita coisa boa, muito carrinho de rolemã. Sim, sim. Esconde-esconde. Mas você morava onde? No Parque Industrial. No bairro. Mas no Parque Industrial estava asfaltado aqui, né? Não. Em 84? Não. Acho que nem Aventurosa. Não, muito barro primeiro. Isso aí foi depois, isso aí foi bem depois. É. Na infância, adolescência ali, assim que começou a asfaltar. Só que antes do bairro ali, eu já ia para outros bairros que tinha asfalto. Onde tinha asfalto, eu estava dentro. Você estava liberado. Seu pai deixava você ir. Deixava. E até porque era um outro mundo, né? Era bem mais diferente. Os filhos eram um pouco mais soltos. Mas havia instrução. Sim. Né? E horário. E horário para voltar. Não tinha, não tinha, não? Não é que não tinha, é que eu não cumpria muito. Tava cansado, dormia, não via muita hora que eu chegava. Rapaz. Mas foi uma infância muito bem vivida. Isso que eu ia te perguntar sobre a sua infância. Foi boa. Curtiu mesmo? Demais. Mas curtiu em Deus, não teve que esse negócio de ir pro mundão. Não. Muito embora eu saísse drogas. Da igreja. Não, nunca bebi, nunca me droguei. Sim. Nunca me envolvi. Muito embora eu tivesse tido todas as oportunidades do mundo para isso, mas eu nunca quis. Sim. Eu sempre tive um freio dentro de mim que era o temor de Deus. Sim. E eu olhava para algumas coisas e dizia, não, aí não. Roberto, mas desde quando você teve esse freio? Era seu pai que falava para você, não faça esse freio, isso? Ele foi colocado em mim, sabe quando? Como? Eu lembro quando e como? Quando criança, com quantos anos? Não sei exatamente se com 8, 9 anos. Sim. Na escola dominical da igreja presbiteriana, onde nós íamos, eu e meus irmãos, somente para pegar doce no final. Então, para pegar o doce no final, eu tinha que assistir a aula. Sim. E aí ali a palavra de Deus começou a ser enxertada. Sim. E dali os limites, aquele freio moral dentro de mim, que é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus por meio da palavra, começou a atuar na minha vida. Então eu tinha temor. Por exemplo, se eu fizesse alguma malcriação com a minha mãe, meio que eu já ficava meio assim, meu Deus. Os professores iam saber? Sim. E eu tinha aquele temor de Deus já. Eu já tinha, não posso falar assim com a minha mãe, porque existe um Deus e ele vai ficar chateado comigo. Então eu já tinha essa ideia de Deus, né? Quem mais que ia para a escola bíblica com você, dos seus irmãos? Na época era eu, né, o Toninho e o Cristiano, os dois mais velhos que eu. Nós somos em 5. Eu sou o do meio. Sim. E os dois mais velhos. Os dois iam. E os dois são iguais a você? Não. Não são iguais. Não, somos 5. 5. Né? Mas cada um é bem diferente do outro. Mas aquilo que dizem que os dedos das mãos não são iguais, bem por aí? É bem por aí, exatamente. Mas são de Deus. Sim, são homens trabalhadores. Mas não são iguais a você na forma de pensar? Não. Seguir um chamado? Não, é diferente. Ou eles seguem um chamado diferente do seu, mas segue? É diferente. Todos famílias, todos seguindo suas vidas, mas é diferente. São 5 dedos bem diferentes um do outro. São 5 irmãos, e nem todos eles são iguais a você. Não. Cada um. A gente se ama, mas a gente é bem diferente um do outro. Família, como você está falando, temente. Sim. Né? Conhecedores da palavra, tementes a Deus, mas o procedimento é bem individual, né? De cada um tem a sua trilha. Isso é Deus, né? Que os 5 têm Deus, certo? Sim. Da forma deles. Sim. E responde o chamado, id, da forma deles também. Cada um conforme o seu receptor. Isso, exatamente. Conforme o seu entendimento. Conforme a sua tradução, né? Cada um traduz aquilo que... né? E vai seguindo a vida. Rapaz. E vai vivendo. E quem que levou vocês lá para a igreja presbiteriana? Na época, sinceramente... Foi o pai, a mãe que levaram? Eu nem me lembro. Eu sei que minha mãe ia. Sua mãe ia. Vocês acompanhavam? E acompanhava ali. Mas uma pessoa que me estimulou lá, a não ser minha mãe, eu não tenho nem lembrança, porque é um tempo muito passado. Sim.
mas eu lembro de alguns rostos, que às vezes eu não lembro o nome, mas eu lembro de rostos das tias da sala, dos tios, do violão que tocava antes de começar o louvor. Sim, Roberto, eu vou ver se você é homem natural mesmo, ou você é o querubim ungido que eu estou pensando, o que as pessoas pensam. Você já se apaixonou pela sua professora na escola? Já? Rapaz, então você é um ser humano mesmo, homem igual eu, então? Já. Levava flores para a professora? Não, nunca levei, nunca tive coragem, não, mas já me apaixonei já. Ou pela menina mais bonita da escola da época, né? A Maria Joaquina da escola. Já. Então você então vou ficar tranquilo que eu estou entrevistando um ser humano igual eu, rapaz. Tranquilo? Sim. Porque eu estava assim, falei, eu não sei se ele trouxe as asas, eu estava com dúvida, rapaz. Verdade. Mas já que você se apaixonou pela sua professora na infância, então eu vejo que você é um camarada comum. Já me apaixonei pela Sandy também. Sandy do Sandy Júnior, na época da Maria Chiquinha. Verdade. A Mariquinha, abre a porta, a Mariquinha. Sim. Nessa época aí, nossa, o sonho da minha vida era casar com ela. Criança. Rapaz, essa daí... Acho que eu e muita gente nessa época, né? Rapaz, eu nunca pensei em apaixonar pela Maria Chiquinha. Pela Sandy, é verdade. Ô, Roberto, legal. Roberto, quero que você dê uma instrução para a gente aí para falar sobre a pandemia. Certo. Aquelas pessoas que ficaram pelo caminho, rapaz. Sim. Porque na sua igreja, para mim, pandemia, eu lembro de uma peneira. Sim. Pandemia, na minha cabeça. Pandemia, na minha cabeça, quando Jesus viesse, né, para resgatar, levar a sua igreja, ele ia passar uma peneira. Sim. Na minha cabeça. Sim. Mas depois que veio a pandemia, eu pensei, puxa, essa peneira passou antes do que eu estava pensando. Como que você pode explicar sobre pandemia e também sobre essas pessoas que ficaram, rapaz, Sim. no meio do caminho? A palavra diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Sim. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E Sim. não as boas notícias. Sim. Ou as más notícias, não. O que vence o mundo é a nossa fé. Então eu percebo a pandemia como algo permissivo, uma permissão de Deus, e como um grande medidor da fé. Porque no meio da pandemia, muitas pessoas que alguém olhava assim, dizia, não, esse aí é tão tímido, parece ser tão pequenininho, se levantou como um gigante da fé. Rapaz. E, em contrapartida, muitas pessoas tão performáticas, tão fortes, tão aparentemente instruídas, se trancaram dentro de casa desesperadas. Então, eu vejo a pandemia como algo a revelar mesmo o povo e o coração do povo. Eu vejo a pandemia não algo relacionado ao mundo, mas relacionado à igreja. Sim. Porque quando Deus ele fala com Salomão acerca de 2 Crônicas 7,14, 2 versículos antes, Deus ele fala assim, se eu enviar a peste, se eu permitir que as coisas de mal aconteçam, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face. Ou seja, Deus está falando de algo que ele mesmo causaria ou permitiria acontecer. Então, quando eu vejo a pandemia, eu vejo algo permissivo para medir o coração do povo, medir o coração da igreja e, consequentemente, acontece sim uma peneira onde alguns acabam caindo fora, né? Mas que o nosso encargo é orar, amar, interceder e trazer de volta essas pessoas. Sim, Roberto, e pessoas que ficaram e perderam o rumo e acabou não voltando mais. Muitos não voltaram mais. Eu acredito que, de alguma maneira, essas pessoas já estavam meio que fora. E a pandemia só veio para colocar para fora aquilo que estava dentro. E pessoas ficaram doentes dentro de casa. Sim. Exatamente. Com medo? Sim. E a palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Sim. Eu sempre fui a favor da questão do isolamento, dos cuidados, mas sobretudo a fé e entender que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sim. Se Deus não fizer, não vai ser uma máscara que vai me proteger, muito menos uma vacina, porque ele me livra da Covid, mas ele me livra da bala perdida, ele me livra do assaltante, ele me livra do acidente de carro, ele me livra do AVC, do infarto, ele me livra em todo o tempo. Sim. Então a minha vida está nas mãos dele, nós temos que depender dele, obedecer às autoridades, cumprir com todos os protocolos, mas acima de tudo isso, entender que existe um Deus que trabalha por nós enquanto nós descansamos. Sim.
Roberto, mas as pessoas falam, rapaz, que a igreja sou eu não preciso ir para a igreja. Isso é a conversa do diabo. A Bíblia fala que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. E quando nós olhamos para o corpo de Cristo, né? Quando você pega um membro do corpo e você desliga esse membro e tira, por exemplo, um dedo. Eu perdi um dedinho. Existe um tempo hábil, isso precisa ser muito rápido. Eu ir lá, pegar algumas esse dedo, horas, leva para o hospital e coloca, porque tem um tempo hábil, senão aquele dedinho, aquele membro, ele pode morrer. Seca. Então, a necessidade de nós estarmos ligados, congregados, a palavra nos instrui a não deixarmos de congregar. Então, nós precisamos estar conectados em pessoas, conectados numa comunidade, conectados em uma igreja para caminhar, porque se um cai, o outro levanta e você nunca está só. Né? Quando a palavra fala que o diabo ele vive como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar ao nosso derredor, quando nós olhamos para o leão, uma das principais presas do leão é o animal que anda isolado, é o animal que anda sozinho. Ele dificilmente vai num bando, ele sempre vai procurar alguém que está só. Mais fraquinho. Se não encontrar alguém só, ele tenta no bando, mas a prioridade é o que está mais fácil e sempre vai ser o que resolve caminhar sozinho. Eu não sei aonde, rapaz, foi um pregador que falou que a gazela, quando vê o leão, ela começa a dar uns pulos bem altos para dizer que ela tá bem, porque o que tiver fraquinho, porque quando o leão olha aquela pulando alto, eu não vou não, porque aquela lá tá muito esperta, vou no mais fraquinho. Olha, os três principais animais, as presas do estudando um leão. Né? A Bíblia compara como um leão e é para a gente pensar. São os que andam isolados, os desgarrados, são os filhotes e são os doentes. Porque o doente ele não tem muita locomoção. O filhote também ele não tem muita percepção. Né? E o desgarrado ele não tem companhia. Então acabam se tornando presas fáceis. Existe o crente que ele é um filhote, ele não cresce nunca, ele tem 20 anos de evangelho e se comporta como um filhote, ele vai ser presa fácil. Ou o tipo de crente, que é aquele crente que vive enfermo, ele vive dodói porque alguém não cumprimentou, porque alguém não falou, ele está sempre ali triste, melindroso, para baixo, ele certamente pode ser uma potencial presa. Né? E o que decide andar sozinho, não, eu sou independente, eu não preciso congregar, eu vou ficar só, o desgarrado, né? São as três principais tipos de pessoas que o inimigo costuma tragar. Roberto, e para que, Roberto, tem que tomar ceia? Não precisa tomar ceia, ceia foi na época de Jesus, o que você acha? Eu acho que não, acho que é um memorial, né? Lembrar do sacrifício dele e como um símbolo, né? Assim como nós congregamos, assim mas como nós cantamos. Se a pessoa não tomar ceia, você acha que ela enfraquece? Se ela não tomar ceia? Eu acho que não necessariamente não tomar ceia. O que levou essa pessoa a não tomar ceia? Ela não foi para o culto? Um pecado, há quanto tempo ela não vai para a igreja? E aí, uma coisa vai levando outra. O pecado, dúvida, a acusação, a dúvida, exatamente. Então, não é não tomar a ceia em si, mas o que pode estar levando essa pessoa a ser impedida de tomar a ceia. Então, isso precisa ser rastreado, né? O inimigo vai falar, não, você não merece. Exatamente. Você não é casado. Por causa disso. Você fuma. O que você acha, Roberto, de um cara que não é casado e ele tomar ceia? O que você acha? Eu acho que cada caso é um caso. Sim, eu acredito. Eu também penso, mas... Eu acredito muito que cada caso é um caso. Por exemplo, a pessoa se converteu, ela não tinha o entendimento, ela tomava, e a partir do momento que ela tem o entendimento, que ela tem que ajustar a sua vida, ela vive um casamento restaurado, curado com a sua esposa ali direitinho, mas perante os homens ainda não se casou, no papel direitinho, o que ela vai fazer o mais rápido possível? O mais rápido possível. Regularizar a sua situação, regularizar as coisas. Mas enquanto isso ela vai participar da ceia. Sim. Mas aí, uma vez que a família é ajustada, restaurada, tudo direitinho, eu particularmente não vejo. Por quê? Se isso é um entendimento que eu tenho, tá? Se eu disser que por causa de determinada situação eu não posso tomar ceia, eu estou dizendo que aquela situação é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz por mim. E nada transcende isso. Roberto, e se aquela situação é um pecado, tá? Eu penso o seguinte, que o meu caso não é aquela situação. Mas eu não sou pecador como aquela outra pessoa. Então quer dizer que pecado confessado é pecado perdoado. E deixado, né? Confessou, deixou, acabou. Eu não posso achar que aquele pecado é muito grande. O que não pode é uma vida dissoluta.
a pessoa vive de qualquer forma, a pessoa vive uma vida de iniquidade, ela nem sente mais o pecado. Aí não há aptidão alguma para ceia ou para qualquer outra coisa. A pessoa tem que parar e ser curada, ser liberta e retomar de onde parou. Então, uma pessoa que tem um nome tudo certinho, tá? Mas aí aconteceu um imprevisto, a pessoa ela faliu financeiramente, sujou o nome dele, poxa, eu não sou digno de participar da ceia. Não, eu acho que tem que participar da ceia até ele se consertar. É por isso que eu digo que cada caso é um caso. Porque, por exemplo, quando diz assim, se você pecou, se você não sei o que, se a pessoa falar assim, eu não vou tomar a ceia porque eu pequei, ninguém vai tomar. Sim. Pode guardar tudo que ninguém, porque naquele dia não existe uma alma sequer que de alguma forma não tenha deslizado. Sim. E o texto da ceia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, quando fala examine-se, arrependa-se, procure o que você errou, deixe isso de lado, ore a Deus, peça perdão, procure deixar isso e prossiga, e vamos para o memorial. Não está escrito para você fazer uma análise de você e deixar de participar. Não. Exato. Examine-se e participe. Assim... Exatamente. Né? Existem alguns lugares que dizem, não, você não pode e tal. Bom, mas não é o entendimento que eu tenho, mas eu respeito, a gente respeita, mas eu entendo que o sacrifício de Jesus transcende tudo isso. Roberto, e quantas pessoas que deixam de participar da ceia porque não está casado, porque a igreja não permite, porque o pastor não permite. Mas olha só que interessante uma coisa, isso faz a gente pensar, faz a gente calcular algumas coisas. Por exemplo, quando nós falamos sobre a ceia, nós falamos sobre acolhimento. Nós falamos sobre trazer para perto. Falamos sobre o memorial de Cristo, o perdão, a graça, a aliança, o amor de Deus. E essa é uma mensagem que traz para perto. Para a mesa. Mas muitas vezes acaba sendo um momento condenatório, um momento de vergonha, um momento de acusação, porque a pessoa fica ali, meu Deus, eu não mereço, eu não mereço, eu não vou tomar, eu vou pro banheiro para ninguém ver que eu não tomei. Ou então eu não vou nem no culto de ceia para não passar a vergonha de não, de não ceiar e as pessoas ser constrangido, né? E olha que interessante, a Bíblia fala que quando nós vamos deixar a nossa oferta no altar, a Bíblia diz que antes disso, se eu tenho alguém que tem algo contra mim, para que eu nem sequer oferte, procuro a pessoa, reconcilio com ela para depois ir lá e depositar a oferta. Olha que interessante que há uma ressalva para o momento da oferta, mas para o momento da ceia há um chamado. É o Senhor de braços abertos nos chamando para um momento de comunhão, mas para a oferta há uma ressalva. Ou seja, se você tem alguém que tem algo contra você, se reconcilie primeiro. Não deixe sua oferta aqui. Guarda sua oferta. Não oferte. Mas para a ceia, não. E muitas vezes nós vemos o contrário, porque no momento da oferta, não. O importante é ofertar. Vem e oferte e pronto. E quando no momento da ceia, não. Olha, você tem que ver, quando na verdade é o contrário. Olha, analisa bem quando você for ofertar, porque senão vai ser só um dinheiro perdido. Entenda o que você está fazendo. Se tem alguém contra você, alguma coisa, resolva isso para que a sua oferta de fato possa abençoar o reino, a casa de Deus e a sua própria vida, né? Só que a gente vê às vezes, né, em algumas situações, em alguns lugares, o contrário. A oferta pode vir de qualquer maneira, mas o momento da ceia tem várias ressalvas e acaba segregando algumas pessoas. Mas se ofertar de qualquer maneira, vai ter resultado? Não. Vai, prejuízo. Acho que é só um dinheiro que você perdeu. Se foi R$50, foram R$50 perdidos. É farisaísmo, né? Roberto. Claro que depende muito do nível de conhecimento da pessoa. Roberto, mas ó, se a pessoa trouxe oferta na igreja, os R$50, a pessoa, para a igreja, foi R$50. Mas a pessoa que deu a oferta, ele não, para ele o retorno não seria um retorno assim, como você tá falando, que de repente não foi aquele fruto que a pessoa esperava receber, porque de repente tinha alguma coisa que precisava resolver. A oferta, eu penso. Mas para a igreja, para o receptor, ou a obra de Deus, R$50 foi R$50. Sim, abençoou, né? Mas para a vida daquela pessoa, mas a pessoa foi só ônus, né? Não vai haver algum bônus algum, porque eu acho que antes da oferta vem a motivação da oferta. Acho que Deus, e o evangelho, ele trabalha totalmente as nossas motivações, o porquê das coisas. Eu acho que não é só sobre ofertar, mas principalmente saber o porquê e o para quê.
né? Feito isso, as coisas vão fazer sentido e se resolverem na nossa vida ou não. Por que tá entrando nesse assunto da oferta? Por que tem algumas pessoas que saíram da igreja, ficaram decepcionados com pastores, e porque eles deram uma oferta? Talvez vendeu um carro, talvez vendeu a casa e não receberam, não tiveram o retorno. Sim. Tem gente que teve casamento destruído, cada um foi para um lado. Faltou direção. Direção? Você conhece alguém? Sim, conheço pessoas que ofertaram muitas coisas, depois saíram frustradas e tal, porque tentaram barganhar com Deus. O que é barganhar? Barganhar com Deus vou te dar um exemplo, falar assim, Deus, eu vou te dar isso aqui porque eu quero isso daqui. É uma troca? Uma troca. E Deus não trabalha dessa maneira. Quando eu vou mas você não é para você escolher? Então, mas aí é que está o X da questão. É para você. Essa água é para você. Sim, sim. O entendimento da oferta não é que eu estou dando, é que eu estou devolvendo aquilo que ele me deu. E essa mentalidade vem gratidão. Sim, e essa mentalidade ela decorre do plano original de Deus lá em Gênesis. Porque quando você vê o homem sendo criado, Deus ele criou primeiro o homem ou o jardim? Primeiro o jardim. Jardim. Quando o homem chegou no jardim, ele precisou plantar alguma coisa? Não. Ele precisou trabalhar? Não. Então a mentalidade de Deus é o quê? É dar. É te abençoar. Tá. É te suprir a sua necessidade. Tá. Quando o pecado entra, a desobediência entra, quando Adão se vê nu e acontece toda aquela tragédia no Éden, Deus ele olha para ele e diz assim, Adão, agora eu vou te tirar deste lugar. E a partir de hoje, você vai comer daquilo que você produzir. A partir de hoje, em outras palavras, Deus está falando, aqui tem uma pá, tem uma enxada. Vá arar a terra e vá trabalhar. Mas o plano original de Deus era de te dar, era de te abençoar. E o que o pecado faz com o homem? O pecado tira o homem do jardim. Escraviza. O pecado tira o homem desse lugar de cuidado, de provisão, de visitação de Deus. O pecado degrada o homem de todas as formas. Aí nós encontramos a Jesus. E o que Jesus faz com a gente? Jesus ele nos coloca de volta no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é no lugar onde Deus te visita, que é no lugar onde Deus fala com você, que é no lugar onde Deus provê todas as coisas para você. Ou seja, quando eu tenho um encontro com Jesus, eu saio desse lugar de merecimento, um lugar onde eu como porque eu estou arando a terra, um lugar onde eu tenho um carro porque eu fiz. Quando eu sou liberto em Jesus. Suor do meu rosto. Exato, meritocracia. E quando eu entro debaixo da presença de Deus e desse entendimento e essa revelação de que Jesus está me levando de volta para o jardim, um lugar que eu nunca deveria ter saído, o meu entendimento é outro e minha mente é curada. Sabe por quê? Porque eu passo a entender que tudo aquilo que eu oferto é porque Deus me deu. Eu volto para Gênesis, eu volto para um lugar onde se eu tenho é porque ele me deu. Isso é um entendimento, isso é algo espiritual que me liberta do mamon, me liberta do apego das coisas da vida, bem como todas as preocupações também, porque eu volto para um lugar de cuidado, debaixo das asas do Pai. Né? Certo. Então, mas na época de no jardim, então Adão era o mordomo. Sim, mordomia. Exato, que a Bíblia não chama. Mas mordomia é... Não, mordomo acerca de administrador, né? Muitos entendem mordomia como mordomia. Mordomia é um trabalho, né? É um trabalho. É um cuidado, né? É uma administração. Que as pessoas pensam que o dinheiro, olha, eu fui naquele hotel e uma mordomia... Por exemplo, eu sou mordomo do meu carro tá lá fora, eu sou mordomo. Ele não é meu. Ele tem 5 lugares, ou seja, não é sobre mim, tem mais 4 lugares. Quem o senhor quer que eu coloque nesses lugares? Tem um porta-malas grande. O que o senhor quer que eu carregue? Você é mordomo da sua família. Mordomo da minha família, exatamente. Mordomo da sua esposa. Também, a primeira pessoa que Deus vai perguntar sobre naquele grande dia. Mas tem pessoas que não vê assim. Não, mas somos que serve a esposa. Você banca a sua esposa se precisa de alguma... Sim, na medida do possível. Sim. Tudo que eu posso. Ela é prioridade, não eu. Meu filho é prioridade, não eu. O que der para fazer para mim, amém. Mas eu me satisfaço vendo os dois bem. Se os dois você sabe felizes, que tem homem que não paga nada para a esposa. Ah, mas aí não é crente, não. Não é crente, não. Mas é porque ele não entendeu a visão de ser mordomo. De ser cuidador, de ser protetor, de ser sacerdote, né?
Acho que o encargo do homem. E aí a Bíblia fala que nós, maridos, temos que amar nossas mulheres assim como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Se o cara não paga uma flor, se ele não paga o cabelo da mulher, ele não vai morrer por ela. Mas esse assunto aí é complicado, Roberto. Sim. Sabe por quê? Roberto, mas o que Cristo fez pela igreja? Cristo morreu, camarada. Ele morreu. Se deu. Tem que morrer? Sim. Morrer talvez para uma vontade. Sim. Morrer às vezes para aquela roda do carro aro 20 que o cara queria colocar. Sim. E em nome de uma reforma na casa ele vai anular aquela roda aro 20 e vai reformar a casa para a esposa ficar feliz. Você é a favor de que tem que morrer, o maridão tem que morrer? Morrer no sentido de abrir mão, sim. Não é uma morte ruim. Renúncia? Não, mas é quando você renunciar, fala, Roberto. Eu vou renunciar, eu vou morrer para mim mesmo. E o benefício, o resultado disso vai ser o sorriso da minha esposa, do meu filho, vale a pena. Como vale a pena? Assim como abrir mão do pecado por amor a Cristo e deitar e sentir a paz de Deus que excede todo entendimento, já valeu a pena. Roberto, mas se a pessoa não enxerga isso, Roberto? Aí é um pouco mais complicado. Aí vai dar briga em casa. Aí tem que lavar Roberto, com a palavra, é palavra. Se não houver renúncia no casamento, um quer comprar uma coisa, outro quer comprar, os dois compram o que quer. Depois fica aquele perrengo para pagar, ou se não, eu pago a minha conta, você paga a sua conta, e fica daquele jeito. Sim, não, tem que ser tudo em comum. Tem que ser tudo de forma... Concordância. Total, em todas as coisas. Falar a mesma língua? Mesma língua. Por exemplo, a minha esposa e eu, nós somos muito diferentes. Sim. Talvez ela seja a pessoa mais diferente que eu conheço, mas nós temos em comum uma coisa, o mesmo propósito. Sim. Não é sobre ser igual. Por exemplo, ela é São Paulina. Sim. Eu sou corintiano. Sim. Ela não mudou o time dela por minha causa, nem eu vou mudar o meu por causa dela. Sim. Seguimos cada um, mas nós, em comum a tudo isso, nós temos o mesmo propósito. E na hora do jogo, esse perrengue, como é que dá? Não dá perrengue? Tá todo mundo quieto. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Exatamente. Mas, por exemplo, não, se é um jogo do time dela e eu tô de bobeira, eu vou assistir com ela. Se é um jogo do Corinthians, quantas vezes ela assiste comigo, tranquilo. Sem zoeira. Ela segue, sem zoeira, mas ela segue com a convicção e com o time dela. Mas nós temos em comum que é o mesmo propósito, a mesma visão de mundo, os mesmos valores. É isso que leva uma casa pra frente. Tem casal que zoa um outro ali, que o outro chega a estar chorando. O marido tá chorando nos cantinhos e a esposa tá lá botando fogo nele, meu. Verdade. E aí é melhor, aí não dá certo. Não, aí não dá certo. O negócio é ficar quietinho. Por que tem muito casal que tem tudo para dar errado e dar certo? Tem casal que tem tudo para dar certo e dar errado. Sim, verdade. Porque a visão é diferente. Você olha dois jovens bonitos, prósperos, inteligentíssimos, bênção na comunidade. Sim. Aí começam a andar juntos e começam a dar errado e divorcia. Por quê? Visão de mundo diferente. E você pega dois improváveis. Por exemplo, eu sou um improvável. Eu fui projetado para não ter família. A minha esposa, a história de vida dela, ela foi projetada também para não ter família. Por quê? Para não ter família. Você teve família. Não, sim, mas eu digo assim, briga no lar, violência doméstica, divórcios, tantos problemas que cercou a minha história de vida e a dela também. Ou seja, eu era um futuro solteirão. Você era para ter traumas. Porque era para eu ter trauma. Falar, não, casamento não foi uma coisa boa. Eu aprendi que casamento é ruim. E ela também é a mesma coisa, mas nós entendemos, Jesus curou a minha vida, Jesus curou a vida dela, e quando nós nos encontramos, nós já sabíamos tudo que nós não deveríamos fazer e tudo que Deus poderia fazer na nossa vida, que a partir de nós seria uma nova história, um novo tempo. Sim. E estamos até hoje. E por isso que dá certo. Sim, exatamente, a visão de mundo. Porque se você mudar a sua visão hoje, passa a não dar certo. Exatamente. Isso. Puxa, aí a pessoa fala, mas estavam tantos anos juntos, há tanto tempo, de repente, depois de velho, resolve cada um por um lado. Exatamente. Robertão, a nossa conversa tá boa. Tá boa, né? Tá boa. Ô, Roberta, e o que você fala para o jovem que quer casar, o cara é crente, mas as meninas lá fora, meu, é muito bonita. E aí eu quero casar com uma que apareceu aí, tal, bonitinha, tal. O que você acha, Roberto? Beleza é importante, mas não é fundamental. Beleza passa. Sim, porque depois eu trago ela para Jesus, Roberto. Sim, não traz. Eu vi uma chargezinha esses dias que era de uma moça falando assim, eu vou me casar com aquele sapo
E ela fala assim, não, mas eu vou converter ele, Sim. eu vou beijar ele, ele vai virar um príncipe. Ela Sim. beija o sapo e se transforma numa sapa. Ela vira uma sapinha. Caramba. Ou seja, é mais fácil ela ir para o mundo do que trazer quem está no mundo para a igreja. Essa coisa do namoro evangelístico, eu não acredito muito nisso, Roberto, não. Eu tive uma visão agora, você falou que a princesinha beijou o sapo e ela virou uma sapa. Mas é possível Sim, cara... É possível, ó, é possível. É possível, mas é possível o cara ser ogro dentro de casa, ser um sapo dentro de casa, e a pessoa que casou com ele se tornar igual a ele, tipo assim, ogro, estúpido, grosso, áspero, rústica, pagar com a mesma moeda. A Bíblia fala sobre o jugo desigual, para nós não entrarmos debaixo. Ou seja, um conselho de Deus. Mesmo Deus que em Deuteronômio fala assim, ó, eis que te proponho vida e morte, bênção e maldição. Aí vem um conselho. Tu, porém, escolha a vida. Sim. Deus, ele dá os dois caminhos, mas fala, olha, oportunidade se eu fosse você, eu escolhi a vida, que vai dar bom. No relacionamento é a mesma coisa. Assim ele fala... A vontade de Deus é que você tenha uma vida e não uma sobrevida. É que você tenha um relacionamento e não um sofrimento. Então, depende das minhas escolhas, eu posso fazer uma vida com um fardo mais leve. Sim, com certeza. Eu acredito muito que, assim, é uma escolha pessoal. Sim. É uma escolha pessoal e intransferível. Você escolhe, você decide. O que você pode é buscar orientação com seu líder, com seu pastor, com pessoas mais experientes que você, que vão te dar alguns nortes e algumas dicas de como escolher. Né? Mas eu costumo brincar e dizer que Deus, ele só escolheu uma vez só para relacionamento, porque isso aconteceu no Éden, né? Sim. O dia que Deus fez uma ponte com Adão e Eva, deu ruim, os dois brigaram, o pecado entrou, deu tudo errado. Deus, não, a partir de agora você que escolhe a tua mulher, cada um que escolhe o seu. Porque no dia que montou um casalzinho deu ruim. Sim. Foi no Éden. Aí então, já é uma escolha pessoal. Roberto, mas você acha que pessoas podem construir casas e não conseguir construir lares? Totalmente. Um lar? Sim, eu conheço muitas pessoas que prosperam, crescem, continuam crescendo e prosperando. E a vida, o relacionamento degradante, tá? Assim, deplorável. E bonitas, pessoas inteligentes, bonitas, capazes, prósperas, mas que só têm dinheiro. Tem uma frase que diz assim, que existem pessoas que são tão miseráveis que elas só têm dinheiro. Ixi, nada mais. Rapaz, e tem muita gente assim. O mundo tá cheio de gente vazia. Como? Né? Olha, a pessoa ter muito dinheiro e não ter paz. E não ter paz. Né? Morar em mansão. E muitos que... Já aconteceu de eu fazer visitas, por exemplo, de eu ir num barraquinho com a minha esposa, fazer uma visita para uma família, um casal. E nesse barraquinho eu comi, nesse barraquinho eu bebi, nesse barraquinho eu tirei um cochilo, nesse barraquinho eu assisti um filme e não queria mais ir embora para casa. Tamanha paz naquele lugar. Tamanho amor naquele lugar. Um barraquinho. Barraquinho, um zelo, uma comida tão gostosa, tanta generosidade, tudo tão simples, mas tudo bem servido. Uma delícia, uma bênção. E eu já fui para palacetes, para pequenas mansões, casa, e aquela frieza, aquela tristeza, eu louco para ir embora. Porque eu já estava frito de estar naquele lugar. Rapaz. Porque não havia amor, era só uma casa bonita, mas não era um lar. E nessa casa, nessa mansão, pode dizer, de repente você vê ali o tratamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. É perceptível, é notável, né? A diferença é bem... De uma forma antibíblica. Fria, triste. Foge os princípios. Sim, total. Rapaz. Ô Roberto, você é um cara jovem, certo? Eu acho que não muito não, né? Mas tamo aí, eu sou teimoso. Roberto, você é um cara jovem, o que você pode dizer para esse pessoal que está chegando aí na igreja ou aqueles que ficaram no caminho na pandemia? Para a gente estar fechando aí. Tá. Para você que está chegando, para você que ficou no caminho, eu costumo dizer, como diz a canção da Fernanda Brum, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Toda pessoa que se afasta de Deus, ela não vive mais, ela sobrevive. Então a você que está sobrevivendo aí, que está nos vendo, eu te convido, volte. Sabe, o amor de Deus está à sua disposição, os braços dele estão abertos para você e a igreja também. Então volte em nome de Jesus, você será muito bem-vindo, muito aceito. Vença a si mesmo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. E os seus melhores dias estão por vir em nome de Jesus. Amém. E a você, jovem, que está chegando, olhe para o autor e consumador da sua fé
que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você entrar na igreja por causa de Cristo, por causa de ninguém, você vai sair. Se Jesus for o seu alvo, se Jesus for o seu objetivo, se Jesus for a matriz e a forma, você sempre será bem-sucedido. Se inspire em homens e mulheres de Deus, sim, mas tenha por pilar central da sua vida o Cristo, porque Cristo jamais vai te decepcionar. Ele sim é perfeito. Amém. É verdade. Amém. Eu assino embaixo. Roberto, você, quando você estava namorando, você, corte, que fala? Compromisso. Você sim. Fez o direitinho? Ou na época não tinha? Na minha época não tinha. Nós namoramos no 9º mês de namoro, entrou o compromisso. Sim. E tudo muito desencontrado ainda, as informações, as coisas vieram muito rápidas, mas nós, em comum, nós olhamos um para o outro e dissemos sim, nós queremos, nós gostamos da ideia. Sim. E nós tivemos 9 meses de namoro e depois 9 meses de compromisso. E depois nós nos casamos. Sim. Mas foi um tempo muito abençoado. Eu acho lindo o compromisso. Sim. Eu acho ele tremendo, maravilhoso, é uma bênção, mas que ele não seja imposto. Que seja algo fluido, que seja da vontade do casal, porque quando você impõe, você rouba o coração. E a pessoa vai fazer por uma imposição e não por motivação. E voltando lá para a história da oferta, né? Deus, ele quer antes da sua ação a sua motivação. Então, se um casal olhar e falar assim, não, nós queremos entrar no compromisso, muito lindo. Ou dizer, não, nós queremos namorar, mas que seja um namoro íntegro, santo, com o Espírito Santo ali transbordando na vida dos dois. E sendo bênção um pro outro. Roberto, você tá lá na CBI. Sim. Se o pessoal quiser falar com você sobre esses assuntos, pode procurar você? Pode procurar. Sim, fiquem à vontade, em nome de Jesus. O que eu puder contribuir, dividir, eu farei com muito gosto. Mas você é um camarada ocupado, Roberto. Bastante. Então, bastante. Você vai ter tempo? Sim, você vai ter tempo de dar uma atenção pro pessoal? Sim, há tempo para todas as coisas. Sim. Há tempo para todas as coisas. Você dá um jeitinho? Sim, sempre. Tem que ter tempo. Dá tempo. Se Deus fez o dia com 24 horas, é porque dá tempo. Rapaz. É puxado, mas dá tempo. E é uma questão de mordomia. Sim. Se organizar, dá para fazer. Servir. Exatamente. Tem um ditado que fala que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Exatamente. Em outras palavras, quem não serve, não serve. Curto e grosso. Não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Tem que servir. E Roberto, é muito bom falar com você, rapaz. Você tem muita informação que você pode nos ajudar. Roberto, e uma coisa puxa a outra, rapaz. Quando a gente fala de mordomia, né? Eu lembro... Como chama aquela do Bom Samaritano, o Bom Samaritano. Então, rapaz, ali passou um monte de homem de Deus. Sim, exatamente. E nenhum fez nada. Ali está, por exemplo, o ID de Jesus. Por quê? Porque quando aquele sacerdote passa de largo, talvez atrasado para o sermão, ou o levita passa atrasado para o ensaio, ali está falando quem? De quem? Do crente, de quem conhece a Deus. Que passa ao largo diante do depressivo, diante do casal que está se destruindo, diante daquele que quer tirar a própria vida, mas passa de largo tão preocupado com a hora do culto que não percebe quem está em volta. Sendo que às vezes, talvez vai ser mais espiritual você, no caminho do culto, entrar na casa de alguém, fazer um culto lá dentro e ir na igreja. Rapaz. Em nome da salvação. Roberto. E aí Jesus, no fim da conta... Quando aquele homem paga a dívida, socorre, tira ele da zona de perigo, primeira coisa. Mas o cara estava compromissado, Roberto. Tira ele daquele cenário, olha que interessante. Ele tira ele daquele cenário, coloca em cima do seu animal, leva para uma estalagem. Ele leva para aquela estalagem, ele paga, ali ele dá um bom adiantamento e diz, olha, se ele dever mais alguma coisa, eu pago quando voltar, né? Mas ele continua com a sua viagem, ou seja, é possível você socorrer pessoas no meio do caminho e continuar na sua viagem. É possível você socorrer pessoas e continuar cuidando da sua casa, continuar cumprindo com o seu propósito, continuar fazendo suas coisas. E o mais interessante é que no fim da conta Jesus disse o quê? Vai e faz o mesmo. Roberto, mas aqueles levitas, que passaram de largo, é que eles estavam... com tanto zelo com a obra, que eles, tinha que abrir a igreja, ele tinha que estar lá. Eles estavam preocupados com a obra e não com o ID.
Roberto. Você viu a diferença? É. Que o culto... Aí você vai... uma coisa estica a outra. Então, exato. Daqui um pouco a gente vai falar de Maria, Marta e Maria. Exato. Isso, fala muito. Esse podcast vai terminar não sei que horas, Roberto. Eu já terminei, eu já tentei encerrar e não deu certo. Uma estava presa no passado, outra no futuro, né? Uma estava assim... Mas não tem que cuidar da casa, Roberto? Sim, mas existe uma questão... Lembra daquela história? Primeiro, Deus. Segundo, família. Família é mais importante que parede. Família é mais importante que parede. Família é mais importante que uma cortina. A cortina vai empoeirar de novo, mas talvez um filme com meu filho não volta mais. A memória afetiva que eu vou gerar nele, aquele rolê, aquele passeio. Por exemplo, domingo agora, eu tive um domingo muito cansativo. Muito. Sim. Nossa, eu acordei muito cedo, fui ministrar no culto, na live, tivemos um momento de clamor, de intercessão, voltei para minha casa, almocei. Depois do almoço, rapidamente me aprontei e fui para a manifestação na rua. Sim. Cheguei em casa super tarde. Cheguei em casa super tarde. Sabe o que eu fui fazer? Assistir com o meu filho e com a minha esposa. Porque eles não foram, porque eles não estavam muito bem de saúde. Sim. Eu falei, agora é o tempo deles. Eu estava exausto. Sim. Mas era um tempo com eles ali de qualidade. Ali nós tivemos um tempo de qualidade. Fui dormir super tarde. Sim. E a semana começou e vamos embora. Mas você fez o culto que horário? Culto das 10. É que para ministrar às 10 eu tenho que acordar 6h30, 7 horas por conta da voz. É o primeiro culto, é 10 horas. Não, o primeiro é 8. O primeiro é 8. Mas o culto da live é o das 10. E, rapaz, sobre Marta e Maria, você acha que a Maria, ela foi mordomo? Que ela ficou ali nos pés de Jesus? Sim, ela preferiu, como a Bíblia fala, ela preferiu a melhor parte. Ou seja, Jesus, ele deixa claro ali com as duas, que uma sempre está mais... E existem esses dois tipos de pessoas que elas representam muito bem, que uma pessoa mais preocupada com Cristo e outra preocupada mais com o serviço. O serviço ele é importante, seja ele qual for, mas desde que Cristo seja a prioridade e o motivo do serviço. Por isso que ela ficou com a melhor parte, que foi com a presença de Cristo. O que seria mais importante que a presença do Mestre naquele momento? Não havia nada. Qualquer serviço ali se tornaria secundário, porque o Mestre estava ali. E talvez de boa intenção, não quero deixar a casa limpa para ele, né? Mas Jesus, ele olha e ele diz, né, e ele deixa bem claro que a presença dele é mais importante do que todas as outras coisas. Então o serviço ele sempre vai ser importante, depois do Cristo. Roberto, tudo que você está falando, biblicamente, tudo lindo, maravilhoso. Mas você já errou em fazer essa escolha? Sim, já. Em algum momento da vida eu estar correndo, fazendo tanta coisa, e depois eu parar no meio do caminho, puxar o freio de mão, mas peraí, mas qual a motivação de todas essas coisas? Eu tô indo na igreja porque eu tenho que cumprir uma tabela, eu tô indo ensaiar porque eu vou fazer uma performance domingo, e aí voltemos lá, examine-se, pois a si mesmo. Eu me examinei e me percebi mais preocupada com o serviço do que com o serviço de Cristo do que com o Cristo do serviço. E aí eu voltei, para tudo, volta, organiza as motivações para poder A palavra continuar. fala que a gente tem que amar o nosso próximo. E já aconteceu de você fazer igual o samaritano, esquecer do próximo? Já. Quem nunca, né? Já, infelizmente já. Tão preocupado. E até de boa fé, de boa intenção, fazendo ali, que você acaba se sufocando de tanta coisa, que às vezes quem está do seu lado ali pedindo por socorro, você não percebe. Você passa de largo e deixa lá. Rapaz, eu falo para você com muita tristeza e constrangimento, eu já fiz isso. É triste. Quando a ficha cai, né? Quando a ficha cai, fala, pô, não acredito que eu fiz isso, sem intenção, você magoar o outro. Eu acredito que o caminho para isso é você fazer disso, né? Pelo menos eu fiz comigo, de fazer disso um remédio para não passar por isso novamente. E não causar esse tipo de problema novamente. Isso é um pecado involuntário. Verdade. É um acidente de percurso. Acidente, porque você não é jamais. Mas como você quando está com zelo, pensando, poxa, não, eu tenho que fazer, eu tenho que abrir, tenho que... Mas quando nós estamos com uma laranja na mão e descascamos a laranja, e a gente fica desatento e corta o dedo. Na próxima vez nós não vamos cortar o dedo, porque nós vamos pegar na faca diferente e segurar a laranja diferente. Por quê? Porque aquela experiência de dor
gerou uma mudança de comportamento. Então, eu acredito que as dores da vida é nada mais, nada menos para que nós possamos melhorar o nosso comportamento e agir de forma diferente. A gente fala que nos dias de hoje é essa correria, mas lá o bom samaritano, rapaz, onde passou o levita, o sacerdote, parece que os caras estavam na correria também, sim, que o cabeça Exato. Deles estavam em sim. outras coisas e deixaram... E olha que interessante, o samaritano também estava ocupado. Ele estava em viagem. Ele sim. faz aquele socorro sim. e nem por isso perdeu sua viagem. Olha o que ele diz. Quando eu voltar, eu pago o restante. Ou seja, sim. ele tinha compromisso. Ou seja, é possível. Dá para cuidar de gente. Dá para ser bênção na vida das pessoas. É corrido, mas dá. É possível, né? Roberto, tá. E você se doa, você faz o seu melhor e aquela pessoa não sobrevive. Aquela pessoa você lançou a semente, sim. aí vem os pedregulhos, vem os matos, sim. e a semente não sobrevive. Sim. E aí? E você investiu naquela pessoa. Eu acho que aí é que fica o sentimento de paz. De você saber que você fez tudo. A ideia é você ter a paz de você entender que você fez tudo que era possível. O seu melhor. O seu melhor. E aí fica em encargo da pessoa. É a escolha dela, é a decisão dela, a salvação é individual. E aí fica por conta dela. Mas essa paz nós temos que ter de falar, Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Agora o que me cabe é somente orar e entregar nas tuas mãos. Porque... E sempre que tiver uma oportunidade lá e falar de novo. Roberto, porque pregar a gente prega, mas quem convence... é o Espírito Santo. Exato. Não adianta eu me esforçar para eu querer convencer. Não é por performance, por força, nem por violência. É uma obra de dentro para fora. O máximo que nós podemos falar mas eu quero que a pessoa se converta. Mas o máximo que nós fazemos é falar de fora para dentro. Por exemplo, eu estou falando com você. Sim. E as minhas palavras estão entrando sim. de fora, entra no seu ouvido e penetra. Não é assim? Sim. Mas Deus é o que tem o poder de falar de dentro para fora. Nós falamos de fora para dentro. Né? Rapaz, mas quem fala de dentro para fora é só ele. Roberto, tá, mas ali a gente está investindo, sim. a gente está se doando, né? A gente está... Mas a pessoa... Mas você acha... E se eu desanimar, Roberto? Mas eu acho que isso acontece, Deus permite com algumas pessoas, principalmente algumas pessoas que nós amamos, sabe para quê? Para nós entendermos que quem faz a obra é Ele, não nós. Sim. E não é para eu desanimar, Roberto? Não, de modo algum. Perseverar. Perseverar. E quando eu me empenho demais e faço demais, senão daqui a pouco nós vamos achar que nós convencemos. Roberto, o novo convertido que está naquele gás, e de repente não acontece como ele esperava. Você acha que ele desanima? Tem alguns que sim, depende de onde o foco dele vai estar. Né? Ele não tem raiz, de repente sim, foi muito cedo para ele. Isso acontece muito quando a Bíblia vai falar que grande é a seara, poucos são os trabalhadores. A palavra vai falar de 5 virgens loucas, 5 prudentes. Sim. A palavra vai falar de 10 leprosos e um somente volta para agradecer. A palavra vai falar sobre isso. Muitas pessoas que não vão permanecer, por alguma razão não vão vingar, por alguma razão serão ingratas, por alguma razão irão embora. Mas para cada... Mas a gente se doou, a gente fez a nossa parte. Sim. A Bíblia fala que aquele que espera o galardão do homem, sim, ele já o tem, e de Deus ele não vai receber. Então, quando nós esperamos o galardão de Deus, a gente se entristece, porque a gente tem coração. Mas a vida que segue e vamos continuar com a obra. Roberto, mas eu me dei tanto, eu me doei tanto para a pessoa, Roberto. Eu até ensinei a falar o português para a pessoa. Acontece bastante. Você ensinar o caminho e mesmo assim a pessoa... Sim, acontece. É o filho pródigo, né? Deu de mamar, aí começa a dar fruto, Roberto. Vai para outro ministério. E aí vai embora. Exatamente. Acontece. E o nosso papel é fazer o quê, Roberto? É fazer de novo com o próximo que fazer de novo? Exatamente. Tá, e depois a pessoa faz de novo, Roberto. E depois? Faz de novo, até que ele venha. Caramba, até Roberto, que ele venha. É um cara... Ou até que nós fomos chamados por ele e a gente parta primeiro. Mas é isso. Não tem a ver com mérito, né? Tem gente que não merece, a gente faz. Sim, aí o cara pisa na bola, aí alguém diz assim, mas ele não merece, outra chance? Sim, outra chance. Por quê? Tratar a pessoa com a mesma graça que Jesus nos tratou. É difícil? Roberto, mas aí a pessoa te rejeita, te abandona, sim, mas aí deu uma dor de barriga, tem um problema no casamento, vai chamar você de novo. E nós vamos orar de novo. E vai chorar, Roberto, com você, falar que precisa de você. Sim.
Aí você vai lá e socorre ela. Socorrer, orar, interceder, amar, perdoar, relevar. De novo? De novo. Exato. Rapaz, esse é o evangelho. Esse é o evangelho. E o que passar disso é propaganda enganosa. Roberto, mas a sua vontade... Né? Às vezes tem uns que dá vontade de você pegar e chacoalhar. Eu falei, rapaz, acorda pra vida, vira homem. Então, né? Cara... Mas E em alguns casos, sim, quando se há liberdade... Quando você fala. Sabe, com certeza, amigo meu... Acorda pra vida. Eu tenho poucos, mas os que eu tenho são verdadeiros, porque eles estão totalmente liberados para falar tudo que eu preciso ouvir, sim. Bem como eu também falo qualquer coisa que eles precisarem ouvir. Eu prefiro a dura verdade do que a doce mentira. Sim. Então a gente, rapaz, alguns prevalecem nessa dureza. Chacoalhão, Roberto, então tem hora que você é igual João Batista. Arrependei-vos, raça de víboras. Tem hora que você é assim. Sim, uma vez um amigo, há muito tempo, ele falou que queria divorciar da mulher. E ele contou toda a história e depois ele falou, o que você acha? Eu falei, rapaz, eu acho que você tá errado e você tinha que correr e pedir perdão para ela. Aproveita que ela não te deixou, porque você tá se achando demais. E outra que nela você não vai arrumar, não. Sim. Você tá errado. Aí ele pegou e parou assim, pensou, eu acho que você tá certo. Sim. Foi lá, se reconciliou, pediu perdão, estão casados até hoje. Amém, graças a Deus. Roberto, tem pessoas, rapaz, que me procuram para falar sobre relacionamento ou sobre separação. E eu falo, olha, você não vai ouvir falar, não vai ouvir sair da minha boca que você tem que separar. Se depender de mim, sim. Entendeu? Sempre vou falar que tem jeito para tudo. Sempre. Deus que dá Deus jeito. Tem jeito. Morto depois de 4 dias, Jesus ressuscita, ele não vai ressuscitar um sentimento? Sim. Se quiseres. Se quiseres. E ouvires. Sim. Né? Se quiseres. Porque tem gente que não quer, conhece a palavra, fala, não, mas eu não quero ser restaurado, eu não quero que Deus restaure, o que eu quero é o fim. E insiste nisso até que fim das coisas, lá na frente vai chorar, se arrepender, mas o caldo já foi entornado. O divórcio, ele sempre vai ser uma falência. O divórcio sempre tem que ser um motivo de muito choro e um motivo de luto, porque um divórcio é sempre a derrota daquilo que foi projetado para dar certo. Sim. Então o divórcio... Igual Abel e Caim. Sim. Deus avisou Caim, Caim, não faça isso que está no seu coração. Sim. E mesmo assim, ele obedeceu fazer o que estava no coração dele. Foi, e, no entanto, deu errado. E teve consequência. Consequências. Tudo na vida tem consequência. Tudo. Quer sejam coisas boas que nós façamos ou ruins. Então, quando a gente colhe coisas boas, é porque nós tivemos boas escolhas. Em algum momento da vida, sim. Coisas que a gente até esquece. Sim. Né? Às vezes alguém manda mensagem para mim de alguma coisa que eu preguei, que eu falei, que eu fiz, que eu nem lembro. Sim, e eu fico muito feliz, falo, glórias a Deus por isso. Deus é bom, Deus ele é poderoso e é muito bom. E as consequências ruins também, elas vêm. Sim. É uma fatura, né? A vida é um cartão de crédito. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está gastando. A fatura chega. Primeira vez que eu vejo falar que a nossa vida é como um cartão de crédito. A fatura vem. Ela vem. O boleto chega. Rapaz, eu tenho medo de cartão de crédito. Também. Rapaz. O melhor período da minha vida foi quando eu não tive nenhum. Eu pretendo voltar para esse lugar de novo, de não usar nenhum. Rapaz. A gente chega lá, né? Chega lá, é verdade. Aleluia, glória a Deus. Pessoal, eu sei que a conversa tá boa, tá boa mesmo. Tá boa. A vontade, você vê que uma coisa puxa a outra, sim. Mas a gente vai deixar para um outro dia, tá bom? Robertão, foi um prazer, tá? E ter aqui você com a gente. Eu fico grato a Deus pela sua vida, tá bom? Pelo homem que você é, pelo ministério que você tem, pelo chamado que você tem. A sua família não conheço, fiquei conhecendo agora pelas fotos. Você vai conhecer pessoalmente. Sim, mas eu fico grato aí, tá? Conheço um pouco da sua história. Já conhecia um pouco da sua história, tá bom? Mas eu assino embaixo em tudo que você falou, eu questiono, eu cutuco você, só para ver, para sugar de você, espremer você, para que as pessoas possam ter o melhor do Roberto e conhecer um pouquinho mais do Roberto. O Roberto, homem de Deus, tá? O Roberto como ser humano. Que apaixonou pela Sandy. Sim, rapaz, não chegou, não usou que chute, mas quase. A conguinha eu usei. Rapaz, Roberto, então, cara, foi um prazer mesmo, tá? Ter
ter você aí com a gente, e eu fico feliz de você ter vindo, porque a sua palavra, o seu testemunho vai abençoar o pessoal aí que nos segue, tá? Então eu fico muito feliz por isso. E você, eu quero que você dê as suas palavras finais. Amém. Eu quero agradecer a confiança, agradecer o convite, agradecer a porta aberta e a oportunidade de dividir um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado ao longo dos anos. Agradecer você que assistiu até aqui, compartilha esse podcast em nome de Jesus e seja muito abençoado, e deixar o meu beijo pro meu filho Pedro Lucas e minha esposa Jaqueline. Eu amo vocês. Um beijo. Jaqueline, eu vou ter o prazer de te conhecer, Jaqueline. Vai. A patroa. Ela faz louvor com você lá em cima? Não, ela é da intercessão. Ela é dos bastidores, mas muito atuante e totalmente essencial em tudo que eu faço. É essencial. Ela é do secreto. Certo. Total. Roberto. É a estrutura. Eu sou a parte que todo mundo vê. Ela é toda a estrutura. Sim. Roberto, você acha que ela é presente de Deus para você? Totalmente. Não foi você que escolheu, não? Você olhou e falou assim, não, é essa que eu olhei, quero. Não, Deus criou um presente. Criou um presente? E eu olhei e falei, eu quero esse presente. É. E eu tô com o presente. Mas não foi você que escolheu? Eu falei, não. Eu olhei, escolhia e eu quis. Mas você acredita que a gente não escolhe e Deus dá? Sim, também. Você acredita? Também, depende do caso. Sim. Deus, ele é soberano e ele é multiforme no seu trabalhar, né? Roberto, ministério... Pessoal, eu quero encerrar aqui, mas... Roberto, ministério ou chamado é algo que você já tem no seu coração desde criança, e aí Deus te mostra, te revela, tá? Aí você vê que aquilo que você já tinha vontade, e você vê que através de uma mensagem, um pastor, a própria palavra, coloca aquilo no seu coração como a vontade de Deus. Sim. Aí dá certo. Sim, com certeza. E casamento, na sua opinião, tem que ter essa liga. Sim, tem que ter essa liga. Essa comunhão, uma junção. Sentimento, vontade, né? Sensibilidade a Deus, mas principalmente concordância, mesma visão, mesmo entendimento. Roberto, tá bom, pessoal, eu estou tentando encerrar aqui. Roberto, mas para você, aquela pessoa que está ali do outro lado, Roberto, às vezes ela não sabe o que ela vai ser na vida. Sim. Não sabe com quem ela vai casar, onde encontrar esse tesouro, e ela precisa de uma luz. A luz Jesus nos deu quando ele diz assim, basta cada dia o seu mal, não andais ansiosos. A ansiedade, ela atrapalha o processo. Roberto, Deus, ele vai te dar alguém, ele vai escrever uma linda história na sua vida, mas busque a cada dia ouvir a voz de Deus e ser cheio dele, porque cheio dele e munido da voz de Deus, nós não seremos confundidos. Roberto, você desde criança, você já queria ser cabeleireiro? Não, de criança. Como você descobriu que você... Minha esposa já era cabeleireira quando eu conheci. Eu gostava muito, mas eu nunca me vi com essa profissão. E ela já atuava. Sim. Ela estava no início, ali já atuava. Sim. E uma coisa foi levando outra. Nós abrimos um salão. Descobriu... Eu continuei trabalhando fora. E depois, ajudando ela ali, quando eu voltava do trabalho e tudo mais, a necessidade foi aumentando. E chegou uma hora que eu precisei tomar uma decisão. Sim. Eu vou me dedicar integralmente na empresa, ou eu vou me dedicar integralmente nessa profissão. E foi um grande desafio, mas eu disse sim para o desafio, foi uma escolha que eu fiz, mergulhei a fim de estudar e, enfim, tudo mais, me dedicar integralmente, e estamos lá há 17 anos. E é importante o casal estar em unidade, de repente até para abrir uma empresa? Total, em tudo. Casamento é uma sociedade. Né? Tem gente que fala assim, meu dinheiro, minha senha, meu e-mail, minhas contas, isso não existe. No casamento tudo é nosso, quer sejam as boas coisas ou as coisas ruins também. Quando um fica enfermo, a enfermidade é dos dois. Quando um recebe um bônus, o bônus é dos dois. Roberto, na hora de escolher a esposa, se o cara é crente e a menina não é crente, você acha que é legal? Eu acredito que a palavra nos aconselha a não entrar debaixo de um jugo desigual. Sim.
né? Voltando para Deuteronômio, eis que te proponho vida e morte, bênção e maldição. Sim. Tu, porém, escolha a vida. Sim. Né? Então eu vejo esse não entrar debaixo de um jugo desigual como um conselho de Deus. Sim. É um conselho, fala, é melhor. Cara, é melhor não. Se você não entrou, não entra, que não é bom negócio. Tem muita gente chorando e divorciando porque um dia escolheu entrar debaixo de um jugo desigual, achando que converteria a pessoa, mas quem convence é o Espírito Santo mediante a abertura da pessoa. Não houve essa abertura, não houve esse convencimento, não houve essa conversão, e o que houveram foram muitas lágrimas. Então, bom negócio é não entrar debaixo de jugo desigual. Senão vai ter guerra, né? Sim, e de repente a pessoa não está preparada para essa guerra. Exatamente. E uma outra dica, se é, né? Sempre que você for se relacionar com alguém, procure saber quem ela é no seio familiar. Sim. Como ela é como filho, como filha, como irmão, como irmã, na sua comunidade. Isso vai falar muito acerca de um futuro promissor para você ou não. Roberto, mas se ela não respeita o pai e a mãe, qual é o problema de você casar com ela? Você não vai ser pai dela. Então, o problema é que se ela não respeita aqueles que deram a vida por ela e a sustentaram até a hora que você chegou, ela não vai respeitar você que acabou de chegar e nunca fez nada por ela. Roberto, e se você vai na casa da sogra, chega lá, a sogra fala de qualquer jeito com o marido, e a filha vê, você acha que ela vai fazer a mesma coisa com você? Aí vai do alinhamento da visão de mundo, porque pode ser uma pessoa que foi projetada para dar errado, mas que tem uma mente curada, uma mente sã e liberta, e já aprendeu tudo que não deve fazer. Né? Porque o momento ruim também fala ao meu coração, e fala e me ensina tudo que eu não devo fazer. Sim. Aí cabe você escolher. Sim. A morte ou a vida? Bênção e maldição. Exatamente. Deuteronômio 28. E aí você escolhe. Então, quando eu tenho uma escola de morte, eu já aprendi tudo que eu não devo fazer. 7 passos do que eu não devo ser. 7 coisas a não se fazer. Então, porque eu aprendi. Então, até na dor, nós aprendemos e tiramos boas coisas das dores. E tem gente que, no meio das dores, a pessoa está tão amarga que ela, às vezes, ainda transfere essa dor, essa amargura, tudo no casamento dela. Porém, interessante é uma coisa, que quando nós... do que é feito um soro, um remédio? Um remédio, geralmente, ele é feito do veneno. Um soro antiofídico, ele é feito do veneno. Então, o veneno ele pode te matar e fazer matar, ou você pode pegar o veneno que te deram e transformá-lo em remédio para outras pessoas. O veneno é importante? Sim, porque ele pode ser um divisor. Ou você vai matar mais pessoas, ou você vai se tornar remédio e resposta para essa geração que está vindo. Ou seja, você ser curado para curar, ou você ser ferido para ferir. Aí você que determina. Eu posso fazer do limão uma limonada? Exatamente, e matar a sede de muita gente. Rapaz. Né? Roberto, esse é o evangelho. Sim, é o poder de Deus. E é Deus que faz toda essa... Só Ele, porque nós não teríamos essa capacidade, esse desprendimento e essa sabedoria, visão de mundo, sabedoria. É só Ele. É Ele, é Roberto, a palavra dele. Visão de reino. Sim. E se não é o Espírito Santo... Roberto, o que seria da gente sem o Espírito Santo? Vai chegar uma época, o arrebatamento, o Espírito Santo vai subir também, vai embora... E vai ficar aqueles... E vai ficar sem o Espírito Santo? Aí vai ser complicado. O que você acha? O que eu acho que o homem... O próprio Jesus responde isso. O que vai ser diferente? Quando ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. E absolutamente nada mesmo. Roberto, mas você é um cara crente, você conhece a palavra. Sim. Por mais que você tenha ficado, sim. Você acha que o Espírito Santo vai fazer diferença? Ah, total, com certeza. Total. Eu espero não pagar para ver. Eu não quero estar aqui. Em nome de Jesus, eu não vou estar. Mas não é bom negócio, não. Sem Ele, a gente não pode nada. Ele é a fonte de vida, é a fonte de alegria, é a fonte de inspiração, de saciedade, de paz. Roberto, que excede todo entendimento, né? Rapaz, será que é o sentimento daquele desviado que está longe da presença? Sim, eu acredito que é tipo isso, um vazio, né? Um vazio. E você conhecer a letra, conhecer a palavra, e você conhecer a letra, mas não mais ter a revelação. Isso aí eu acho que vai doer. Rapaz. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver se agora a gente encerra. Robertão, meu irmão, foi um prazer.
Obrigado. Tá? Deus abençoe você. Tamo junto. Estamos aí. Tá? Em nome de Jesus, a gente pega qualquer dia de onde parou e continua. Rapaz. Pessoal, você sabe, vocês já ouviram falar que crente, quando para conversar, é verdade. Né? Não para. Vai embora. É igual vigília. Vira vigília? Sim, se deixar vai até amanhã. Ixi. Se tiver um violão aqui do lado, então pronto. Ih, rapaz. Ô, Roberto. Aí acabou. Que instrumento você toca? Você toca violão? Eu toco um pouquinho de teclado. Teclado? Mais para ensaiar, para estar na igreja eu toquei raríssimas vezes, mas eu toco mais em casa. Sim. Ou mais pouco. Pretendo estudar, pretendo melhorar para usar mais. Você estudou canto? Estudei muito pouco. Estudou pouco. Mas eu acompanho muito YouTube, eu estudo muito em casa. Mas você aprendeu técnicas como? Ou, na sua opinião, você sozinho, não tem técnica? Na caminhada. Unção. Na caminhada e empenho também. Ouvindo pessoas, extraindo de pessoas. Sim, o YouTube agora é uma grande ferramenta, tem muita coisa boa que ajuda bastante. Sim. Mas eu aconselho, quem puder estudar, estude, mergulhe. Deus tem grandes coisas, se capacite que Ele vai te usar poderosamente. Aleluia. Pessoal, agora eu vou encerrar. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, assim como eu fui abençoado, e sou grato a Deus pela vida do Roberto Brito, Robertão, Betinho, Betão, tá? Quem conhece ele já sabe como que você vai poder chamá-lo, amém? Mas para mim sempre vai ser esse Robertão, né? Esse homão. Mas tá bem, pessoal. Obrigado, Deus abençoe. Shalom, shalom. Saúde, paz, alegria, prosperidade. Amém. Certo? Deus abençoe. Deus abençoe.